cantamos músicas muito bonitas, né? Uma delas é Levarei Eu Também Minha Cruz. Qual é a sua cruz? Está disposto a carregar mesmo, a levar a cruz de Cristo? A cruz do Senhor? A gente canta umas coisas perigosas, porque Deus escuta nosso canto. Agora o mais lindo é porque nós carregaremos até por uma coroa trocar, até a volta de Cristo, até encontrarmos com Ele, até desfrutarmos da eternidade. A cruz, ela é a preleção da coroa. Nós cantamos também: contarei e cantarei das tuas obras. Você tem compartilhado com as pessoas a respeito das obras de Jesus, a respeito da obra da salvação? Você tem contado com seus amigos, vizinhos, parentes? Que o nosso louvor aqui, ele se transforme mesmo na verdade cantada através das nossas vidas. Esse é o nosso desejo. Convido a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Esse texto fala muito comigo. Não será propriamente uma exposição, uma pregação. Mas antes vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas aquilo que precisa ser trabalhado. Que possamos sair daqui diferente do que entramos. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Antes de lermos, eu quero trazer uma seguinte proposição para você, meu irmão. Seguir a Cristo nos dias atuais está virando moda. Na modernidade atual, seguir a Cristo está virando algo até bonito. Tem sido lançados até documentários para falar do bom evangelho, porque tem sido uma explosão de crescimento no Brasil. E muitas pessoas têm seguido a Cristo de longe, ou têm seguido a Cristo da forma dela. Mas a Bíblia nos orienta no caminho de como seguir a Cristo. E será que seguir a Cristo tem um custo? Eu quero começar com uma afirmação, antes inclusive de lermos o texto. Existe um custo em seguir a Cristo. Nós estamos dispostos a pagar esse custo, e eu não estou falando de dinheiro aqui, é claro. Nós estamos dispostos a não só usufruir dos bônus que há em sermos seguidores de Cristo, e bônus eternos, espirituais, maravilhosos, tanto para a atualidade, para a nossa vida, para a nossa família, como é abençoado aquele que segue a Cristo. Como é lindo uma casa que tem Jesus no centro. Como um casamento que tem Jesus como principal ali, ele vai caminhando bem, apesar das lutas. Como a nossa igreja, quando Cristo é o centro, ela vai fluindo com excelência, e pessoas sendo convertidas. São bônus tremendos, sem falar dos bônus da eternidade. Agora, e será que tem algumas dificuldades? Será que tem custos? Será que tem ônus? Nós estamos dispostos a tomar a cruz verdadeiramente? A carregar essa cruz? Ou quando tira um pouco, quando sai um pouco da nossa zona de conforto? Quando nós temos realmente que cansar pela obra? Quando nós temos que nos desgastar, que abrir mão de coisas, que renunciar coisas, que andar uma segunda milha, que tirar até a mão do bolso? Será que nós estamos dispostos a seguir a Cristo da forma como Cristo nos orienta a seguir? A levar realmente a nossa cruz? Vamos ler Marcos capítulo 8, versículo 34 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Obrigado, irmão Ailton, pela água. Diz assim a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão, olha, Jesus convocou quem? A multidão. E juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la.
Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer um que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Olha, e aqui eu encerro com a primeira afirmação, repito: seguir a Cristo tem um custo. Mas esse custo de seguir a Cristo, ele é infinitamente compensado pela glória da eternidade. A gente vive numa época em que muitos apresentam o Evangelho como um caminho de prosperidade, o Evangelho como um caminho de conforto, o Evangelho como um caminho de ausência de problemas. Vem para Jesus que os seus problemas acabarão. Só que Jesus nunca enganou ninguém com esses jargões. Quando Jesus convoca a multidão e os seus discípulos, ele fala: olha, eu estou deixando claro para vocês, me seguir, ser meu discípulo, tem um custo, tem um preço a pagar. Jesus está falando, o Evangelho não é um convite para uma vida fácil ou de conforto. E essa é uma palavra real, que a gente precisa ter essa consciência na nossa vida. Jesus está nos chamando para a gente ser transformado, a renunciarmos cada dia por causa de Cristo. Mas Ele afirma, as nossas renúncias temporais e terrenas serão amplamente recompensadas quando estivermos com Ele na eternidade. Então o que o texto começa a nos apresentar aqui? Que seguir a Cristo exige algo. A primeira coisa que exige negar a si mesmo. Versículo 34. Se alguém quer vir após mim, primeira coisa que ele fala: a si mesmo se negue. A primeira renúncia que o Evangelho propõe para você, meu irmão, é assim: renuncie o seu próprio eu. Isso não tem a ver com desprezar a sua identidade, com negar a sua existência, mas significa submeter os seus desejos à vontade de Deus. O maior ídolo do coração humano, o maior ídolo do ser humano é o nosso próprio coração. E quando a gente quer ser discipulado por Cristo Jesus, a gente precisa entender que o trono do nosso coração não pode ser assumido por mim. O trono do seu coração precisa ser assumido por Jesus. O que isso significa? Nem toda vontade que eu quero fazer, ela pode ser satisfeita. Nem tudo que o meu coração, que a minha mente deseja, anseia, eu posso ter, eu posso fazer. Nem todo sonho que eu tenho necessita ser buscado, necessita ser perseguido. Nem toda oportunidade que se abre para mim deve ser aproveitada. Porque tem oportunidades, tem sonhos, tem vontades que não são do trono de Deus, que não são da vontade de Deus. E a renúncia primária que Jesus está falando, se eu quero ser um seguidor dele, é renuncie a si mesmo. Negue a si mesmo. O discípulo, ele, primeiramente, antes de perguntar o que eu quero, ele pergunta o que Cristo quer. Sabe o que Cristo me quer nesse emprego? O que Cristo quer comigo dentro dessa empresa que Ele me deu? O que Cristo quer comigo dentro do meu lar? O que Cristo quer comigo nesta igreja? Senhor, eis-me aqui à disposição. Um dos maiores exemplos, a gente está na Copa do Mundo, né? A gente vê às vezes um jogador de alto nível, né, jogando uma Copa do Mundo, a gente não sabe quantas renúncias aquela pessoa fez físicas, em relação ao sono, em relação ao treinamento. Quanto aquela pessoa já sofreu dores. Um atleta abre mão para alcançar uma performance maior, para ganhar uma medalha. Quanto mais nós cristãos devemos renunciar a algumas coisas nessa vida para alcançar a medalha eterna, ou melhor, uma coroa eterna. Então a primeira coisa que Jesus nos te chama a renunciar a si. Senhor, Tu és o primeiro. Eu preciso ter o Senhor. Reina no meu coração. Eu consagro a minha vida, eu entrego, como nós cantamos. Segunda renúncia que seguir a Cristo exige. Segunda coisa que seguir a Cristo exige, no versículo 34.
a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Meus irmãos, no contexto romano, a cruz não era um símbolo religioso. A cruz era um símbolo de morte. Jesus está dizendo para nós: vocês precisam estar dispostos a sofrer por minha causa. Pergunta que eu faço para você: você quer seguir a Cristo? Você vai falar sim. Amém? Alguém que não quer? Todos querem, né? A segunda pergunta que eu faço é: Jesus me fala que seguir a Ele ensina que eu preciso estar disposto a sofrer por causa de Cristo Jesus. Ninguém quer sofrer. Você está disposto a sofrer por causa de Cristo Jesus? Seguir a Cristo pode custar, às vezes, o nosso conforto, como eu falei. Pode custar o prestígio que nós poderíamos ter por, às vezes, há profissões que exigem você mentir, por exemplo, que exigem você passar por cima de outras pessoas ou de coisas. Mas se você é um seguidor de Cristo, você realmente carrega a cruz, você toma essa cruz, você abre mão de prestígios. Às vezes relacionamentos precisam ser quebrados. É difícil falar isso, né? Mas há amizades que não podem estar num nível de proximidade como estão. Porque nós passamos a ser, às vezes pessoas passam a ser influenciadas negativamente por más amizades, em vez de ser um canal de Deus para influenciar amizades. Há níveis de amizade que precisam ser renunciados. Quando eu me casei com a minha esposa, eu sabia que eu, enquanto marido, eu não teria amigas próximas. É uma renúncia que o homem faz, porque a minha primeira amiga é minha esposa. A amizade dela é superior, acima do que outras. Da mesma forma, nós temos pessoas que são amigos do casal. É meu amigo, amigo dela. Nós temos relacionamento com pessoas, com limites. Não é o mesmo limite que eu teria se eu não fosse casado com ela, no sentido de amizade. Mas essa caminhada que eu entrei no relacionamento exige de mim um certo limite. A caminhada com Cristo exige de você limites em determinados relacionamentos de amizade, na forma de falar, na forma de se portar, em alguns locais que são inapropriados, em ambientes que não glorificam a Cristo, que exaltam coisas que são contrárias a Cristo. Ah, não, mas todo mundo faz. Todo mundo está caminhando nisso. Até gente que diz crente, até igrejas fazem. Mas eu sou de Cristo. Então, há lugares, há ambientes, há situações, há costumes, há hábitos que a caminhada com Cristo exige de você, a um custo. Você está disposto a bancar esse custo? Está disposto a tomar para si sofrimentos terrenos, que talvez para alguns sejam sofrimentos, para outros é bênçãos? Para você abster-se de alguns ambientes será uma bênção. Para você abster-se de alguns níveis de amizade será uma bênção. Para você abdicar de maus hábitos será uma bênção. Não veja como um sofrimento aquilo que Jesus pede para você. Spurgeon falava assim, e nós também dizemos, muitos dizem: não existe cristianismo sem cruz. Talvez o custo para alguns seja permanecer fiel à verdade quando as pessoas próximas a você se afastam da verdade. Talvez para você o sofrimento seja perdoar alguém que te feriu profundamente. Mas se Jesus senta no trono do seu coração, não é você mais que decide se perdoa ou não. É Jesus dentro do seu coração falando: você precisa perdoar, obedeça a mim, siga-me, perdoe. Talvez o sofrimento para você seja manter a integridade quando a corrupção parece ser mais vantajosa. A cruz sempre terá um preço. Você quer seguir a Jesus? Então tome a sua cruz. Terceiro, seguir a Cristo exige perseverança. Ele fala: negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Jesus não nos chamou para tomar uma decisão momentânea ou para algo passageiro. Ele fala: esse siga-me
siga-me, é para sempre. É uma caminhada sem fim. É rumo à eternidade. O verbo aqui, ele indica continuar seguindo para sempre. Existem dias de tristeza, mas existem dias de alegria. Existem momentos de vitória, mas existe perseguição também. Ou Jesus não passou pela cruz? Ele passou. Então, se você seguir a Ele, você vai passar por momentos de perseguição. Agora, o verdadeiro discípulo, ele permanece caminhando, porque ele sabe que ele está seguindo a Jesus e não qualquer outra coisa. Continua caminhando, irmão. Quando o desânimo bater na sua porta, quando a vontade de chutar o balde, às vezes o cansaço, até alguns sentem cansaço do ambiente de igreja. Quantas pessoas super saturadas. Para algumas pessoas vai chegar o domingo, a pessoa pensa, nossa, é domingo. Vai chegar o domingo. Por que a pessoa pensa isso? Porque a pessoa está super saturada. Serve sem medir esforço. E a gente precisa entender que a caminhada cristã, sabe, por vezes vai exigir de nós perseverança. Jesus, ele é aquele que prometeu que ele vai dividir o fardo junto conosco. Então permaneça constante, caminhando, mesmo com lutas. A fidelidade é uma palavra que é rara, é cara no nosso tempo. Porque o nosso tempo é medido por inconstâncias, é medido por entusiasmo. As pessoas são entusiasmadas, começam a caminhar e param no meio do caminho. A geração do entusiasmo, a geração da emoção, mas não é a geração da fidelidade, não é a geração da permanência, não é a geração da constância. Glória a Deus, existe uma geração, Rony, nós que somos mais jovens, chamada geração de ouro. Para mim, quando eu vejo alguém de cabelo branco, eu falo, essa pessoa é da geração de ouro. Essa pessoa precisa ser valorizada, honrada, porque é uma geração que aprendeu a ser guiado, não por entusiasmo, mas por permanência, por constância, a superar as lutas, a continuar, mesmo quando há dificuldades. Eu valorizo, eu honro pessoas que são mais velhas do que eu. Nós precisamos saber que a fidelidade é uma marca do crente. Ele permanece, ele continua seguindo a Jesus. Perseverança nas dificuldades, inclusive dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, portas fechadas de trabalho, mas eu permaneço fiel, permaneço seguindo. Essa é uma marca de um discípulo que segue, que toma a cruz, que nega a si mesmo. É o que Jesus está ensinando, a palavra dele. Quarto, eu quero trazer uma comparação para você. O custo de ser discipulado, de seguir a Cristo, de ser trabalhado por Cristo, nunca se compara ao prejuízo de rejeitar Cristo. Aquele que rejeita a Cristo por conta dos custos do discipulado, fala, é muito difícil seguir a Cristo. Meu irmão, não se engane, há um prejuízo infinitamente maior por rejeitar a Cristo. Há pessoas que deixam de seguir a Cristo porque têm que abandonar hábitos, ou melhor, maus hábitos. Que falta de visão e de sabedoria, olhos cegos. Porque o custo do discipulado, o custo da santificação, o custo da transformação nunca se compara ao prejuízo daquele que rejeita a Cristo. Olha o que Jesus fala no versículo 36, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Ele não está falando ganhar um carro, ele não está falando ganhar satisfação de um falso prazer momentâneo, ele não está falando você ganhar ganhar na Mega Sena, ele está falando ganhar o mundo inteiro. Do que adianta você ter todos os bens, você ser a pessoa que possui toneladas de ouro? Não adianta você ser uma pessoa que ganha o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Jesus está fazendo uma comparação aqui para te fazer lembrar, para te chamar a atenção. Ele está falando, imagine alguém que conquiste toda a riqueza, todo o sucesso, todo o reconhecimento, todo o prazer possível, mas seria uma tragédia ele ganhar tudo isso terreno, mas perder a sua alma. O mundo pode oferecer para nós recompensas transitórias, temporárias, passageiras. Jesus Cristo oferece uma herança eterna. Por isso que o custo do discipulado, ele é infinitamente viável, positivo. Nós temos que ter disposição a passar pelo custo. Porque o mundo pode oferecer coisas temporárias, mas Jesus nos oferece uma herança eterna. Então quem rejeita a Cristo, rejeita uma herança eterna.
por conta de prazeres terrenos. Que tolice é! Muitas pessoas estão trocando a eternidade por benécias passageiras, por satisfações passageiras. Muitas pessoas estão vendendo a alma por coisas que não poderão te abater do túmulo, que não poderão isentar do túmulo. Quinta, e a quinta quero trazer o que Jesus fala, ainda na continuidade. Se ele fala sobre perder a alma, há também aquele que, por seguir a Cristo, aquele que perde coisas por conta de Jesus, ele é salvo pelo Evangelho. Ele é salvo e ele ganha. Olha o que Paulo falou, Romanos capítulo 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente jamais se compararão com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Você já sabe a resposta. Conhecia o custo do discipulado? Muito mais do que nós. Prisões, açoites, naufrágios, perseguições. E ele, passando por esses sofrimentos da cruz de Cristo, ele fala: esses sofrimentos não merecem qualquer nível de comparação com a glória futura. Irmão, vale a pena permanecer, vale a pena perseverar. O custo de seguir a Cristo, ele é recompensado, porque a glória futura, ela é eterna. Ela é dada por um Deus generoso. Ela é dada por um Deus bom e misericordioso. Se homens se propõem a ser bons e nos abençoam com generosidade, quanto mais um Deus que é bom e generoso. Vale a pena abandonar tudo nessa terra para seguir a Cristo. Tudo. Tudo. Por isso que Jesus conta aquelas parábolas. A parábola, eu vou me delongar nelas, mas aquele que encontra uma joia preciosa e ele vende tudo que tem para comprar aquele terreno, porque sabe que ele é uma joia preciosa. Ele está falando assim: aquele que segue a Cristo, que abdica-se de tudo, porque encontra a Cristo. E ele vende tudo que tem para seguir a Cristo. Foi esse o apelo que Jesus falou com aquele jovem que era rico. Ele falou assim: Jesus, o que eu preciso fazer para te seguir? Ele falou assim: vende os teus bens, doa tudo aos pobres, porque isso não vai fazer diferença nenhuma para a sua eternidade, e siga-me. O que aquele jovem fez? Preferiu as benécias temporais e terrenas do que a glória eterna de Jesus. Meus irmãos, quanto nós perdemos quando nós negociamos um momento de glória com Cristo aqui nessa terra? Quanto nós perdemos quando nós abrimos mãos de servir a Cristo, de se dedicar pela obra de Cristo, de se doar pela igreja de Cristo, a qual Ele deu a vida, por coisas terrenas, por uma promoção de emprego? Eu oro para que os irmãos sejam promovidos, eu oro para que as empresas dos irmãos sejam uma bênção, que os irmãos prosperem, oro mesmo, mas eu oro para que isso não sucumba de vocês o prazer de servir. Oro também para que a visão dos irmãos não seja cegada pela proposta da satisfação que o dinheiro pode dar. Olha, continue se dedicando ainda mais a um trabalho que você se dedique, mas se dedique ainda mais a uma idolatria, a idolatria do mais. Quando a gente troca algo eterno, quando a gente deixa de sacrificar por Cristo, por coisas terrenas. Paulo está afirmando o grande do sofrimento, o cara do sofrimento. Olha, eu falo, os sofrimentos ou as glórias terrenas não merecem comparação com a glória eterna. Tudo será infinitamente maior. Nenhuma lágrima nossa será esquecida, meu irmão. Nossa lágrima de seguir a Cristo. Nenhuma renúncia que a gente faz por Cristo é em vão. Por isso que Paulo fala, 1 Coríntios 15, 58, 1 Coríntios 15, quando ele fala da eternidade, ele está falando o quê? Ele termina dizendo, 1 Coríntios 15, 58, quem sabe de qual me ajuda aí? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho nunca é vão. Por que ele está falando isso?
o fechamento do compêndio sobre a eternidade, sobre o céu. Porque ele está falando que nenhuma fidelidade terrena nossa a Deus passa despercebida. Nenhuma lágrima sua em prol do Evangelho, em prol do Reino de Cristo, é em vão, meu irmão. Finalizo, ainda não, mas concluo essa primeira parte dizendo: seguir a Cristo custa caro. Seguir a Cristo custa caro. Pode custar até o nosso orgulho, o nosso sentimento de autossuficiência, a nossa comodidade, a nossa própria vida. Mas não seguir a Jesus custa infinitamente mais caro. Custa a nossa alma, custa a nossa eternidade. Pode custar a alma de outros. Então o discípulo, ele abre mão de algo terreno para receber algo eterno. Alguém já falar de Jim Elliot? O esposo de Elizabeth Elliot? Aquele homem que foi dedicar sua vida a uma tribo indígena de canibais. E ele foi morto por aqueles canibais num processo de evangelização missionária. E a esposa dele teve a dignidade de anos depois voltar àquela tribo que havia assassinado o seu próprio marido para pregar o evangelho para eles. Olha o que Jim Elliot, esse homem falou, esse homem de grande valor. Ele falou: não é tolo aquele que entrega o que não pode conservar para ganhar o que não pode perder. Você considera Cristo digno de qualquer custo? Vale a pena seguir a Cristo. A gente canta aquela música, né? Não compreendo os teus caminhos, mas te darei uma canção. E aí termina aquele refrão dizendo: vai valer a pena. Vale a pena seguir a Cristo. Vale a pena falar assim: Senhor, toma a minha vida, toma o meu coração. Eu quero viver só para o Senhor. Eu quero finalizar falando sobre alguns benefícios sobre seguir a Cristo, né? A proposta é: seguir a Cristo tem um custo real. Saia daqui sabendo disso. Mas nenhuma renúncia pode ser comparada à recompensa que Deus preparou para você, se você o ama. Vou ser bem breve para finalizar. Por que vale a pena seguir a Cristo? Quero trazer quatro sentimentos pelos quais vale a pena seguir a Cristo. Primeiro, porque aquilo que a gente deixa na terra, vale a pena seguir a Cristo, porque o que você deixa na terra para seguir a Cristo é infinitamente menor do que aquilo que você já recebe e que você receberá. Quando a gente olha para a vida de Moisés, por exemplo, o que Moisés deixou quando ele saiu do Egito? Moisés abriu mão dos palácios do Egito. Moisés abriu mão da possibilidade de poder ser um príncipe. Moisés poderia viver cercado de riqueza, influência, prestígio, mas ele percebeu que tudo aquilo seria passageiro. Hebreus capítulo 11, não vou ler, mas se você quiser abrir sua Bíblia, pode ficar à vontade. Versículo 24 a 26, Hebreus 11, ele fala assim: Moisés, sendo já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Isso não é lindo, meu irmão? Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Abriu mão, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, porque ele considerou o opróbrio de Cristo por mais rico do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele contemplava o seu galardão. Aquilo que você deixa é infinitamente menor do que aquilo que você recebe em Cristo. O pecado, ele faz promessas para nós tão mentirosas, meu irmão. O pecado, ele promete muito, mas entrega pouco, dura pouco. Só Jesus oferece vida eterna. Eu gosto de ilustrar isso com uma criança que estava segurando moedas de brinquedo, aquelas moedinhas de brinquedo que não valem quase nada, e chega alguém e oferece barras de ouro. Criança, me dá essas moedinhas de brinquedo, porque eu quero te dar barras de ouro. Aí aquela criança agarra as moedas e começa a chorar, porque não quer largar aquelas moedas. Às vezes a gente faz o mesmo com Deus. Deus nos oferece algo eternamente mais valioso. A gente agarra nossas moedinhas de brinquedo, a gente segura aquilo que é temporário.
Segunda proposta do porquê vale a pena seguir a Cristo. Segundo, porque vale a pena seguir a Cristo e renunciar às coisas, pagar o custo do discipulado com Cristo, porque Jesus Cristo vale mais do que qualquer coisa no mundo. Jesus Cristo é mais precioso do que qualquer tesouro nesse mundo. Olha o que o autor dos Hebreus falou a respeito de Moisés: tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito. Que declaração impressionante! Ele considerou Cristo mais valioso do que todo o Egito. Ele tinha o Egito nas suas mãos. Ele considerou Cristo. Meu irmão, você considera Jesus mais valioso do que tudo? Jesus é o seu maior tesouro? Jesus é aquele no qual vale a pena? Ou Jesus é só um detalhe na sua vida? Dispensável. A marca de um verdadeiro crente é essa declaração: Jesus, o Senhor vale mais do que tudo. Tudo é perda se eu não tenho a Ti. A gente não canta esse louvor, nós vamos cantar hoje. Mas que isso seja verdade, Senhor. Tudo é perda se eu não tenho a Ti. Jesus Cristo foi considerado por Moisés mais valioso do que todo o Egito. Muitos não estão enxergando o tamanho do valor de Cristo, estão se agarrando às suas moedinhas de brinquedo. Quando alguém começa a enxergar a beleza de Cristo, a renúncia não se torna um sacrifício, ela é um privilégio. Lembro do dia que o Rodrigo pregou sobre isso, uma quarta-feira ou um domingo à noite, não me lembro. Mas ele falou que seguir a Cristo não é renúncia, é um privilégio. É o privilégio de quem enxerga a beleza de Cristo e vê: Senhor, obrigado porque o Senhor viu um moribundo, um miserável como eu, e me recebeu e me acolheu sem eu merecer. É um privilégio, Pai, eu não merecia. Quem está de fora enxerga como um sacrifício, mas quem está dentro, quem é salvo por Cristo, vê que é um privilégio. Quem conhece verdadeiramente a Cristo e vê a beleza de Cristo, sabe que o dinheiro passa, o poder passa, até a beleza passa, a fama passa, mas Jesus permanece para sempre. Todas as coisas passarão, mas Cristo permanecerá. Os sofrimentos com Cristo serão compensados. Os sofrimentos na terra serão compensados pela presença gloriosa de Cristo na eternidade. Terceiro motivo pelo qual vale a pena. Sabe por que vale a pena seguir a Cristo mesmo diante de sofrimentos e do custo que há no discipulado? Porque Deus transforma o nosso sofrimento em galardão. Deus transforma o nosso sofrimento em recompensa. Por isso que Moisés suportou a rejeição. Por isso que os apóstolos suportaram a perseguição e a morte. Olha como cada um deles morreu. Pedro, pendurado numa cruz de cabeça para baixo. Alguns cerrados ao meio. Não imagina isso não, porque é feio. Alguns degolados. Por que eles suportaram isso? Porque eles sabiam que o sofrimento deles seria transformado por uma recompensa muito maior. Os mártires, leiam um livro, um dos que mais me marcou que eu li, o livro dos mártires, de John Foxe. Alguém já leu esse livro? Leia esse livro, tão baratinho, você compra 20, 30 reais. Ele fala sobre como os mártires eles suportaram a morte. Por quê? Porque eles olharam para além dessa vida. Porque tinham, como Moisés, tinham em vista a recompensa. É alguém que está olhando fixamente para o alvo, para o autor e consumador da fé. Moisés, ele suportou tudo porque ele enxergava além do presente. Moisés via, tinha um vislumbre da eternidade. Meu irmão, olha para o céu, olha para a beleza de Cristo, olha para a glória de Jesus, para a glória de Deus e para a glória que está reservada para aqueles que seguem a Cristo, que tomam a cruz de Cristo. Você está disposto a tomar a cruz de Cristo, meu irmão? Você está disposto a sofrer? Se você estiver disposto a sofrer, você vai estar de portas abertas para receber as recompensas que há diante do sofrimento. Repito, talvez seguir a Cristo exija de você abdicar de níveis de amizade, renunciar a oportunidades vãs, renunciar vãos confortos, renunciar a alguns tipos de reconhecimento que não são próprios daquele que é chamado filho de Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus.
Jesus, Deus, não esquece nenhum sacrifício feito por amor do nome dele. Quarto e último motivo. Sabe por que vale a pena seguir a Cristo? Guarda isso no seu coração. Porque somente Cristo oferece uma vida eterna. Se tudo terminasse no túmulo, é a aposta, né, do filósofo. Se tudo terminasse no túmulo, seguir a Cristo não faria sentido. Agora, porque Cristo ressuscitou, e porque Ele vive, e porque há uma vida eterna, nós veremos também o maior prêmio do cristão é a glória eterna, é a presença de Deus. O maior prêmio do cristão é o próprio Cristo. Jesus Cristo promete: tudo que você perde nessa terra vai ser restaurado de forma plena, perfeita, superior na eternidade. Quero finalizar cantando